Você já foi assaltado? Se você já foi assaltado, como que era o assaltante que te abordou? Ele parecia mais experiente, confiante, sabia o que estava fazendo? Ele era mediano? Ou ele parecia mais um estagiário, que foi o meu caso? Eu vou contar aqui a segunda situação que aconteceu comigo com relação ao assalto. Eu já contei uma primeira história, eu vou deixar o card pra você assistir o vídeo depois, porque são histórias bem cômicas, principalmente pela reação que eu tive, que não foi planejado, que eu inclusive não indico você ter essas reações, porque eu, racionalmente falando, não é uma reação que eu teria, tá bom? Não é uma reação segura, mas como já aconteceu, então eu vou trazer a história aqui também pra você se divertir um pouco às minhas custas, tá? Seja bem-vindo, pessoa bonita, feita a imagem e semelhança do Altíssimo. Antes de tudo, Deus quer que você saiba que você é amado. Você já se sentiu amado hoje? Eu me chamo Cíntia e aqui eu conto histórias que encorajam, reflexões que inspiram e humor que traz um pouco de leveza pra sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Alguns dias antes desse segundo assalto, eu tava com uma sensação estranha de que alguma coisa ruim iria acontecer. Eu tava com uma sensação de medo, eu andava na rua um pouco mais alerta, atenta. Eu tava com uma intuição muito ruim. Só que aí nesse dia especificamente, era um dia normal, eu tava vindo do trabalho, eu desci do ponto de ônibus, era um dia frio, tava chovendo, a rua estava deserta, eu desci do ônibus e fui em direção à minha casa. E eu tava andando pela rua, como eu disse, tava frio, tava chovendo, eu com guarda-chuva, e eu tava com o celular no bolso, ouvindo música. Aí eu vejo que tá vindo alguém assim, uma pessoa se aproximando. Eu olho, de repente, um rapaz. Ele devia ter em torno de uns 15 anos. Entre 14 e 16 anos no máximo. Ele era bem novinho. Aí eu olho pra trás, ele tá passando. Aí ele passa reto e vai pra outra rua, pra lá. Beleza, continuei seguindo o meu caminho. Aí eu viro pra esquerda, subindo uma ladeira, que aí já era a rua da minha casa. Eu já tava ali na rua da minha casa, no início da ladeira. Quando, de repente, esse mesmo menino já tá bem atrás de mim. Foi muito rápido. Aí ele segurou o meu cabelo, puxando o meu cabelo e anunciou. Ele encostou algo assim na minha cintura. Ele tava usando um moletom. A mão dele tava dentro do bolso. E aí ele encostou por dentro da camisa. Não deu pra ver o que era. Ele não mostrou um revólver, nada. Por dentro do moletom, ele encostou algo pontudo na minha barriga, puxando meu cabelo. E anunciou: isso é um assalto. Eu falei pra ele: não entendi, moço. Eu tinha entendido, gente. Aí ele: isso é um assalto. Aí ele puxando meu cabelo, fazendo aquele terror. Aí eu pensei: ah, não, mano, não. Eu vi que era ladrão bem da ralé, sabe? Bem pobre. Aí ele falou: isso é um assalto. Me passa o celular, vamos, me passa o celular. E nisso a gente ia andando, né? Ele colado aqui comigo, ele colado em mim, a gente andando, subindo assim a rua. E ele: me passa o celular. Aí eu falei assim pra ele: ai, moço, por favor, não. Ele: vamos, me passa o celular. Puxando meu cabelo, né? Pra fazer aquele terror psicológico. Acho que eles recebem isso no treinamento. Aí eu falei assim pra ele: moço, eu posso pelo menos ficar com o chip? Porque nessa época, não dava pra transferir o nosso número pra um outro chip. Não sei se você lembra, se você perdia o chip, você perdia aquele número e não tinha como recuperar. Então eu não queria perder aquele número de telefone, porque eu tinha muito tempo. E eu falei: posso ficar com, pelo menos posso ficar com o chip? Aí ele pensou, aí ele falou assim: tá, vamos lá, então vai, rápido, tira o chip rápido. Ali ele já perdeu um pouco a moral na minha concepção. Aí o que eu fiz? Eu peguei eu segurando o guarda-chuva com essa mão, tirei o celular do bolso com a outra. Você vê que era um assaltante estagiário, porque ele simplesmente podia pegar o celular do meu bolso e sair correndo, né? Mas ele era educado ainda, né? Então ele exigiu que eu passasse pra ele. Aí eu peguei o celular do bolso pra poder tirar então o chip, porque não sei se você lembra, nessa época, o chip era por detrás da bateria. Você tinha que tirar a bateria e lá atrás tirar o chip. Então tinha que, enfim, abrir o celular todo. Aí eu segurando a guarda-chuva com essa mão e o celular com a outra. E eu pensei: como é que eu vou abrir aqui pra tirar o chip? Aí eu falei assim pra ele: pode segurar o guarda-chuva pra mim, por favor? E aí ele pegou o guarda-chuva e segurou o guarda-chuva. Que ladrão educado. Ele segurou o guarda-chuva pra mim. E aí, o que eu fiz? Eu que já tava nervosa, obviamente, eu pensei: eu vou fingir que eu tô muito nervosa e que não tô conseguindo abrir o celular. Nisso eu vou ganhando tempo até conseguir chegar na porta de casa. Porque lembra, a gente tava andando, subindo a ladeira. E eu ali, né, tremendo a mão, tentando abrir. E ele: vamos, moça, vamos logo. Eu: calma, moça, que eu tô nervosa. Ai... E aí, ele puxando o meu cabelo, ele ficou segurando o guarda-chuva e puxando o meu cabelo. Eu não lembro com que mão, porque com uma mão ele tava com cano, né? Mas ele tava segurando o guarda-chuva, eu não sei como que ele fez, que ele tava meio que segurando o meu cabelo e tal. Aí ele falou assim pra mim: se você gritar,
eu te encho de bala. Se você gritar que tá sendo assaltado, eu te encho de bala todinha. Aí eu falei assim pra ele, se você ficar puxando o meu cabelo desse jeito, eles vão perceber que isso é um assalto. Aí ele parou de puxar meu cabelo. A Nil já perdeu a moral. E aí eu ganhando tempo e a gente subindo na ladeira. E aí ele, vamos, tira logo. Aí ele murchou um pouco a energia dele. Aí eu falei assim pra ele, eu pensei, eu preciso saber se ele realmente tá armado, esse cara. Aí eu falei assim pra ele, essa arma que você tem, você não quer vender ela pra mim? Não, eu tô querendo comprar uma arma. Gente, vai ver nas histórias. Eu improviso, eu sou a rainha do improviso, tá? Aí eu falei assim pra ele, gente, olha as histórias. Nossa, é tudo no improviso mesmo. Eu falei assim pra ele, eu tô querendo comprar uma arma e deixa eu ver essa é a sua arma, deixa eu ver a sua arma, você não quer me vender ela? Aí ele ficou sem reação, porque claro, ele não ia mostrar, não tinha arma nenhuma ali, ele teria... O cara que vai assaltar de verdade, ele só mostra assim, ó. Ele nem precisa apontar, ele mostra só. Né, o revólver. O cara, ele tava com o dedo. E eu joguei verde pra colher maduro. E aí ele ficou sem reação, ele ficou sem saber o que dizer. Nisso, a gente chega na porta da minha casa. Quando a gente chega na porta da minha casa, o meu vizinho chega junto. Ele passa de carro por nós e chega. Ele morava do lado. Eu morava na parte de baixo da casa, né? Tinha que descer umas escadas. E o meu vizinho aqui do lado. E o meu vizinho chega do carro descarregando a compra. Eu, oi, vizinho, boa noite, vizinho, tal. Começa a puxar assunto com o vizinho. O meu vizinho estranha, porque eu não era muito de conversar, de puxar papo, de puxar assunto. E o meu vizinho estranha, e eu com esse cara ali, esse cara com a mão no bolso, com um capuz, ele tava com uma touca, né, o assaltante. E eu conversando com o meu vizinho, puxando assunto, eu queria ganhar tempo. Gente, foi tudo muito improvisado. E a gente falando de trabalho, que o meu vizinho tinha acabado de chegar do trabalho, não sei o quê. E aí eu virei pro menino e falei, e você, filho, você trabalha com o quê? Aí o menino falou assim, eu sou ajudante de pedreiro. Ah, nossa, que legal. Qual é o seu sonho? Aí o assaltante, gente, é real, por Deus, aconteceu exatamente assim. Eu falei, qual o seu sonho? Aí ele falou assim, eu tô estudando pra ser bombeiro. Aí eu, nossa, que legal, nunca desista dos seus sonhos, tá? E o menino assim, paralisado. Gente, ali o menino já tava, eu vi que ele tava com medo. Ele era muito novinho, ele tava em treinamento ali no mundo do crime, muito em treinamento. Ele cheirava leite, muito novinho. Aí eu falei pra ele, e aí ele com o guarda-chuva ainda, firme e forte, segurando o guarda-chuva na mão. E o meu vizinho descarregando o carro enquanto conversava comigo, e eu doida pra aproveitar a oportunidade e entrar. Só que eu olhei pro o ladrão com o guarda-chuva na mão, eu pensei, eu vou entrar e vou deixar meu guarda-chuva com ele. Outro assaltante querendo levar meu guarda-chuva? Aí eu pensei, não. Aí eu peguei de uma vez o guarda-chuva da mão do menino, pode dar aqui, filho, pra mim. Aí eu fechei o guarda-chuva, guardei. Aí o menino ficou assim, né, com o olho arregalado. E aí nisso o meu vizinho terminou de guardar as compras dele e falou assim, bom, eu vou entrar, boa noite e tal. E entrou. Eu olhei pro assaltante e falei assim, eu vou entrar também, boa noite, tá? Tchau. Gente, eu desci correndo numa carreira. Eu abri aquele portão com tanta pressa, eu não olhei pra trás. Um medo desse menino vir atrás de mim. Eu falei, vai que ele tava realmente armado. E um medo dele vir atrás de mim. Mas eu abri o portão tão rápido, não olhei pra trás e entrei. Quando eu entrei em casa, eu chamei minha mãe, eu comecei a chorar, contar a situação, tudo. Chamei meu vizinho, né? Contei pra ele o que aconteceu. Ele, nossa, eu realmente achei estranho aquele cara, né? Porque você nunca tá conversando, você nunca tá no portão falando com ninguém. Eu achei estranho. Mas assim, foi muito traumatizante. Depois eu fiquei andando nas ruas. Depois, todo dia, quando eu chegava do trabalho, eu ficava olhando nas ruas, atenta. Nunca mais fiquei dando sopa com o celular no bolso, numa rua deserta, né, chovendo. E fiquei bastante tempo assim, assustada. Mas graças a Deus nunca mais aconteceu de novo. E nem vai mais acontecer em nome de Jesus. Mas eu olhando pra trás, gente, foi muito cômico. Eu contava essa história depois no trabalho. E as pessoas davam muita risada. Porque as reações que eu tive ali, e elas iam principalmente do assaltante segurando o guarda-chuva carinhosamente, enquanto eu tentava tirar o chip do celular para não ter perda total, né? Mas e aí, me conta, você já passou por uma situação parecida? De assalto ou alguém que você conhece? Conta aqui seu relato, essa história pra gente rir um pouco também, né? Caso a sua situação foi um pouco cômica, porque geralmente é muito tenso, né? Situações assim. Mas a gente sempre pode olhar pra trás e rir um pouco das situações que aconteceram. Então conta aqui a sua história. Eu espero que essa história tenha divertido você. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos, compartilha com aquele assaltante, pra ele ter medo e pensar 2 vezes antes de abordar alguém. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Beijos!